Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O Supremo Tribunal Federal marcou para hoje a retomada do julgamento sobre o marco temporal das terras indígenas, para pacificar de vez a questão ou para contradizer aquilo que foi decidido pelo próprio Congresso. O Supremo vai botar a mão nessa cumbuca, Orengo? Bom dia. Muito bom dia, Megali, Sheila Carla, bom dia a todos. Olha, Megali, sabe que pautar o julgamento já é colocar a mão, é isso que irrita muitos parlamentares. A gente conversando com líderes partidários aqui no Congresso Nacional, o que a gente mais ouve é o seguinte: olha, esse é um tema do Legislativo, e o Legislativo está deliberando sobre esse assunto, tanto que votou recentemente o marco temporal na Câmara dos Deputados. Foi uma votação expressiva, 283 votos a favor. Esse é um tema que está agora no Senado Federal, e basta o Senado decidir para ter uma legislação clara sobre o assunto. O que diz o marco temporal, Megali? Estabelece o seguinte: olha, aquelas terras que estavam ocupadas até a Constituição de 88, até o marco lá da Constituição de 88, sim, elas podem ser demarcadas. Agora, terras que não estavam demarcadas, ocupadas por indígenas, no momento da Constituição de 88, aí não é mais possível, porque há demandas, há questões judiciais, inclusive, em análise, processos de demarcação, inclusive de terras anteriores à Constituição de 88, ou ocupadas anteriores à Constituição de 88. Conversando com ministros aqui do governo, há inclusive ministros que entendem o seguinte, que esse caminho deveria ser caminho do Congresso Nacional, e há um receio hoje, até de alguns ministros do governo, dizendo o seguinte: olha, se realmente sair uma decisão via Supremo, poderia criar um passivo muito significativo, poderia gerar até uma instabilidade econômica, Por exemplo, uma rodovia que passou por uma terra que passa a ser reivindicada, mesmo não estando ocupada lá naquele marco de 88, a União terá que indenizar, e isso causa realmente um passivo e uma preocupação até econômica. Então, por isso que se discute muito a questão do marco temporal. Agora, mais do que isso, Megali, é um tema que ele envolve aí, mais uma vez, o que os parlamentares alegam ser um atropelo do Supremo Tribunal Federal, de um assunto que está nesse momento em discussão, em deliberação, em votação lá no Congresso Nacional, e mesmo assim o Supremo retoma esse julgamento, Aliás, o Congresso Nacional acabou pautando esse assunto até numa clara resposta ali ao Supremo Tribunal Federal, que tinha começado a análise, interrompeu. Existia uma expectativa grande dos parlamentares que, em função do debate legislativo, o Supremo não tocaria mais nesse assunto, Mas hoje está na pauta da Suprema Corte. É um julgamento que está empatado em 1-1, voto contra o marco temporal de Edson Fachin e a favor de Nunes Marques, contra a tese do marco temporal, um julgamento que é extremamente importante. Claro que a gente vai acompanhar aqui ao longo do dia e com certeza teremos repercussões aqui e críticas que estão chegando do Congresso Nacional. Muito bem, estamos de olho. Orengo, bom trabalho para você, até. Bom trabalho, até mais.